Bom, eu coloquei lá no Ava para vocês acessarem o código 03, que é o que a gente vai fazer agora. Coloquei mais duas bases, tá? Base de plano de saúde e base de preços de casas. Vamos tentar trabalhar com esse código aqui hoje, de uma forma bem devagar, para vocês entenderem. Se der tempo, a gente passa para outros dois códigos, tá certo? Se não der tempo, não tem problema. Tá? Não mexam nesses códigos. Por isso que eu coloquei 2x aqui na frente. Tá? Para vocês poderem puxar, para poder trabalhar com só os que estão numerados. Mas eu já estou deixando aqui para a gente poder trabalhar nas próximas aulas. Tá? As bases, como são só bases, tá? Não tem problema. Vocês podem baixar e já colocar no computador de vocês numa pastinha específica para a disciplina. Tá? Vamos lá, então vou abrir aqui. Né? A gente vai fazer primeiro o Random Forest naquela base de violência que a gente trabalhou os outros dois códigos anteriores, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ajustar o caminho onde a gente está trabalhando. Então, esse código aqui eu vou ajustar pelo caminho que eu coloquei lá para vocês. Então, eu vou copiar aqui o caminho e vou colar para indicar o diretório que eu estou trabalhando. Lembrando que no R a gente tem que substituir a barra, né, para ele poder entender. Então, substituo aqui todas as barras e mando rodar. Beleza. Tudo que a gente está trabalhando vai ser dentro desse diretório aqui. No caso, no computador de vocês, vocês podem colocar onde vocês acharem mais interessante. Bom, vamos ler a base, como a gente já fez também nos códigos anteriores, tá? Então eu vou carregar o meu pacote readxl. Não vou instalar, porque eu já tenho instalado, né? Vocês provavelmente também já têm dos códigos anteriores. E vou mandar ler a minha base, tá? Que é a minha função read_excel. E o nome da base, base_violência.xlsx. Tá? Aqui. Beleza, eu li a base. Posso clicar nela aqui. E a gente abre para ver que são todas aquelas variáveis que a gente já viu também nas aulas anteriores. Tá? Então, vou fechar ela. Vou usar aquele pacote, chamado dplyr. Tá? Esse pacote é para selecionar as variáveis que eu quero trabalhar. Então, eu vou selecionar as variáveis dentro da minha base. Lembrando que o primeiro nome é sempre a base que eu estou chamando, tá? Eu chamei esse objeto aqui de base para poder ler tudo como base. Então, vou reescrever essa base aqui, chamando ela de igual. Vou selecionar os elementos, né, as variáveis do meu objeto base. Então, eu vou pegar o ano, um mês, homicídio doloso, lesão corporal seguido de morte, latrocínio, homicídio por intervenção policial, tentativa de homicídio, lesão corporal dolosa e ameaça. Tá? Então, vou rodar isso aqui. E deu erro. Eu não carreguei o pacote. Tem que carregar o pacote e depois rodar. Eu não tinha carregado essa linha aqui antes. Aqui, só para confirmar, eu vou fazer uma mutação na base, tá? Confirmando que todos esses dados aqui eles serão numéricos. Tá? Então, ano vai ser igual a s.numeric ano, mês vai ser igual a s.numeric mês. Tá? Isso aqui, teoricamente, nem precisaria,
porque é bem provável que a base já esteja tudo como numérico. Então a gente ficou... outra coisa. A gente estava com 56 variáveis, agora a gente está só com 9, porque a gente selecionou as variáveis que a gente queria aqui, com a função select. Tudo que a gente já fez até agora. Aqui é uma pequena mutaçãozinha, tá? Para transformar tudo em numérico, para confirmar que tudo vai ser numérico. E a gente pode ver aqui que a base está só com as variáveis que a gente selecionou. Vou fechar aqui. Vou mandar rodar. E agora eu vou transformar essa base em matriz. Tá? Então vai ser base igual s.matrix, abre parênteses, base. Pronto. A minha base, o R está entendendo ela agora como uma matriz. Tá? E quando o R entende a base como uma matriz, a gente não vai dar nomes de variáveis, a gente vai dar a indicação de colunas para ela. Tá? Isso vai ser nessa parte aqui. Primeiramente, o que a gente tem que fazer, tá? Como a gente tem que fazer em todo projeto ou processo de machine learning, é criar a minha base de treino e a minha base de teste. A minha base de treino, tá? Ela vai ser da linha 1 até a linha 228. Então, se a gente clicar aqui, ó, eu vou pegar da linha 1, que é o ano 2000, o mês de janeiro, tá? E vou lá até 2018, dezembro, tá? 2018, dezembro, que é a minha linha 228. Então, a minha base de teste vai ser da 1 a 228. E é isso que eu estou informando aqui para ele. Tá? Então, estou dizendo que a minha base underline treino vai ser igual ao window. O window significa o quê? É tradução literal, janela. Ele vai criar uma janela, tá? Que vai começar na linha 1 e terminar na 228, com uma frequência de 1. Mandei rodar. Então, a minha base de treino ela ficou do ano 2000 até o ano 2018. Tá? E agora a gente já vê aqui que a gente já tem duas bases aqui no nosso R, que é a base completa, base treino. E agora eu tenho que criar minha base de teste. Ora, a minha base de teste vão ser os anos restantes. Tá? Se eu olhar aqui, a minha base de teste vai ser de 2019, janeiro, que começa na linha 229, e vai até 2020, dezembro, que termina na linha 252. Então, a minha base de teste ela vai iniciar na linha 229 e fechar na linha 252. Tá? Com frequência de 1. Vou olhar minha base de teste e ela começa na 2019 e indo até o ano 2020. Tá? Então eu tenho 24 linhas na minha base de teste. E minha base de treino eu tenho 228, que era o que eu estava querendo de fato. Ok até aqui? Qualquer coisa vocês podem me interromper, tá? Bom, agora a gente vai fazer as nossas florestas aleatórias. Tá? Então a gente vai rodar um pacote chamado Random Forest, tá? Que é o pacote para a gente gerar nossas florestas aleatórias. E vai rodar um pacote chamado MISC-Tools, que é a gente poder calcular o nosso R quadrado, que eu vou falar dele mais à frente. Bom, deixa eu fechar aqui, né? Então eu vou carregar, tá? Para quem não tem o pacote, vocês vão ter que instalar antes, tá? Eu já tenho aqui, eu só vou carregar. Agora eu vou rodar um objeto que eu estou chamando de regressor. Tá? Por que eu estou chamando de regressor? Essas variáveis aqui, elas não são discretas, tá? Não são todas variáveis discretas, que é a quantidade, certo?
Então, se são variáveis discretas, eu não vou fazer classificação, eu vou fazer regressão. Então, eu estou chamando de regressor. Então, a minha variável, o meu objeto regressor, vai ser a minha função random forest, que é a mesma função, tá? Com o nome do pacote, certo? E aqui eu tenho que definir quem é meu x e meu y. X são as variáveis independentes. Y é a minha variável dependente. Ou seja, y é a minha variável que eu quero fazer a previsão. Tá? Eu vou fazer a previsão do homicídio, tá? Em função das minhas outras variáveis, que é a lesão corporal seguida de morte, latrocínio, homicídio por intervenção policial, etc, etc. Tá? Então, eu tenho aqui homicídio doloso na minha coluna 3, tá? E isso vai valer para todas essas bases, tá? Homicídio doloso vai ser sempre na coluna 3. E as outras variáveis vai ser sempre da coluna 4 até a coluna 9, tá? Que é 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá bom? Então, X vai ser a minha base de treino, tá? Da coluna 4 até a coluna 9, por isso que eu coloco esses 2 pontos aqui, tá? Porém, se eu não quiser, por exemplo, todas as variáveis, eu posso selecionar algumas. O que, que eu faço? Eu coloco vírgula, tá? Então, se eu colocar 4,5,8,9, quem vão ser minhas variáveis independentes, tá? As variáveis que eu vou utilizar como previsão para y vão ser lesão corporal seguida de morte, que é a coluna 4, latrocínio, que é a coluna 5, lesão corporal dolosa, que é a coluna 8, e ameaça, que é a coluna 9. Tá? Mas eu não vou fazer só com essas, eu vou fazer com todas. Então, eu poderia fazer simplesmente 4, 5, 6, 7, 8, 9, para selecionar todas, tá? Ou, uma outra maneira, é colocar os 2 pontos, que ele vai entender que é de 4 até 9. Sempre colocando essa vírgula antes, tá? E colocando o C, porque eu estou criando um vetor nesse caso aqui. Tá? Um vetor de variáveis independentes. E o Y, a mesma coisa. Tá? Eu vou pegar o vetor, tá? Para criar o meu vetor, da minha coluna 3, que é o homicídio doloso. Tá? Aí eu não preciso colocar o C. Poderia até colocar o C, mas se eu não vou colocar mais de um número, não precisa. Tá? Mas eu poderia fazer isso aqui e não teria problema nenhum. Ele ia entender da mesma maneira. Tá? Porém, não precisa. E aqui, N-tree é a quantidade de árvores que eu vou criar. Tá? Eu vou começar com 100, tá bom? 100 árvores aleatórias, árvores de decisão. Eu vou mandar. Eu queria tirar uma dúvida. Oi. Aí no X e no Y, eu poderia trocar, botar a 3 no X e o 4 até o 9 no Y ou não? Não, olha só, quando você tem a variável y, você só vai ter uma variável dependente. Tá? Você poderia trocar assim. Eu não quero utilizar o homicídio doloso como. Eu não quero prever o homicídio doloso. Por exemplo, eu quero prever, tá, a tentativa de homicídio. Tá? Ao invés de 3, você vai colocar 4, 5, 6, 7. Tá? Então você vai colocar aqui, se eu quisesse prever, por exemplo, tentativas de homicídio, eu colocaria 7. Mas a variável dependente é sempre uma. Tá? A gente não tem mais de 2 variáveis dependentes. Tá? Que é a variável que a gente quer prever. Tá? E aí, claro, se você está colocando o 7 aqui, você não vai colocar o 7 aqui, né? Você colocaria de 4 até 6, de 8 até 9, entendeu? Sim, sim. Obrigada. Beleza. De nada. Então, mandei rodar aqui, sem árvores aleatórias. Né?
posso fazer um summary desse meu regressor, que ele vai me dar algumas estatísticas desse objeto que eu criei, tá? Por exemplo, o Y228 é a quantidade de linhas, né? Tempo de observação, MCE, enfim. Né? Coisas não vai ter muita importância aqui pra gente. E eu posso dar um print desse meu regressor, tá? Que aí ele me diz a meu percentual de variância explicada, tá? Que é de 55,6. Então isso significa o quê? Que as minhas variáveis independentes estão explicando 55,6% da minha variável dependente. Tá? O professor, meu deu diferente, meu deu 54,72. Você rodou com 100 árvores? Aham. Ah, Eu só troquei o 100. Não mais nada, eu rodei tudo. deixa eu ver. Vou fazer de novo. Aqui já deu diferente. Então, ele vai ficar sempre mais ou menos nessa média. Porque, olha só. É uma aproximação, né? Você viu aqui que o meu primeiro deu 55,65. O segundo, 55,73. E agora você comentando, eu me lembro que eu já rodei isso aqui uma vez e deu 56. Então vai ficar sempre mais ou menos nisso, tá? Ele não vai dar um valor exato, mas vai ser sempre próximo disso. 54, 55, 56. Né? E também dá a média dos quadrados dos resíduos. Né? Que também vai ser, não vai ser sempre uma aproximação. Por exemplo, aqui 3.332,8 e 3.338,9. Tá? A gente dá aqui números de árvores que foram utilizadas e tal. Por que pode acontecer isso? Porque eu estou criando 100 árvores de decisão, mas essas árvores elas podem não ser as mesmas quando eu mandar rodar de novo, né? Então, se eu rodo uma aqui, você roda uma aí, ele pode criar 100 árvores diferentes aqui e 100 árvores diferentes aí. Tá? Mas o percentual vai ser parecido. Tá? As árvores que eu criei não são iguais às árvores que você criou, ok? Sim, obrigada. Aí agora eu vou fazer as minhas variáveis de previsões treino, tá? Previsões treino por quê? Vai ser as minhas previsões dentro da base de treino. Vou usar a função predict, que é para prever. Tá? Para prever, eu tenho que usar o meu regressor, tá? Que foi a variável, o objeto que eu criei, tá? Com base nas 100 florestas aleatórias. Lembrando que vai utilizar sempre o voto da maioria. Tá? No new data, que seria uma nova base, tá? Que vai ser igual à minha base de treino menos o 3. Por que menos o 3? Porque é menos a coluna que a gente quer prever. Tá? Vai ser menos a coluna de homicídio doloso. Então ele vai utilizar todos esses dados para prever o homicídio. Tá? Então a minha nova base de dados é a minha base treino menos 3. Tá? Aqui ele cria os valores previstos. Tá? Se você quiser ver esses valores previstos, acho que você pode fazer isso aqui. Não fica muito bem ajustado, né? Mas ele vai te dar os valores previstos para cada linha, né? Então, linha 1, 541, linha 2, 502, linha 3, 550, até a linha 228, que é 401, tá? Então, ele te dá os valores, ou, não sei se o 20 ele vai mostrar melhor. Não, mostra a mesma coisa. Então, não precisa do print. Então, se você mandar rodar esse objeto aqui, você vai ver os valores que ele previu para cada linha, tá? No caso, para cada mês.
E aí a gente calcula o nosso R quadrado treino. Tá? O R quadrado treino, ele é uma métrica de avaliação, tá? Uma métrica de precisão do meu modelo. Tá? O meu vai ser a função R square, que é R quadrado, tá? Essa função aqui é dessa biblioteca, MISC Tools. Tá? Então ele vai ser o R quadrado da minha base de treino 3, tá? Que eu estou trabalhando sempre com base de treino. Onde os meus resíduos vão ser a base de treino 3 menos as minhas previsões de treino. O que ele está dizendo aqui? Os resíduos vai ser a diferença do homicídio doloso real, tá? Que eu tenho os valores reais na minha base de treino, que são esses aqui, 547, 500, 572, menos as previsões, o que eu previ, tá? Que são essas aqui, 541, 502, 550. Então ele vai fazer o quê? Ele vai fazer 547, que é o primeiro, menos 541. 500 menos 502. 572 menos 550. E assim por diante. Ok? Tá? Os resíduos são sempre os valores reais menos os valores previstos. Tá? Se vocês quiserem anotar isso aí, ou eu posso colocar como um comentário aqui. Tá? Posso botar assim. Resíduos são os valores reais menos os valores previstos. Tá? Por isso que eu faço esse menos esse. Tá? Eu vou querer a minha coluna 3 menos os meus valores previstos. Mandei rodar o R quadrado. O R quadrado deu 0,907. Tá? E aqui uma outra coisa que eu vou colocar para vocês também, tá? Que o R quadrado ele varia sempre de 0 a 1. O R quadrado varia... Eu não vou nem colocar isso, sabe por quê? Vai dar um problema de overfitting aqui. Vou deixar para lá. Ele tem que ser próximo de 1. Vou botar assim. R quadrado, quanto mais próximo de 1, melhor. Então, esse R quadrado, quanto mais próximo for de 1, melhor. Tá? 0,9 é um bom R quadrado. Só que isso aqui eu estou fazendo para as minhas previsões na base de treino. Eu preciso fazer isso para as minhas previsões na base de teste. Então, eu vou fazer previsões teste, que vai ser o predict. Mesma coisa que eu fiz aqui em cima. Ó. O regressor. Eu vou utilizar minha variável regressora numa nova base de dados, onde vai ser a base de teste menos a coluna 3. Tá? Menos 3. Enter. Aqui eu posso fazer previsões teste para vocês verem os valores que ele criou. Então ele criou, né? Lembrando que minha base de teste ela começa em janeiro de 2019 e vai até dezembro de 2020. Então ele tem 24 valores, certinho aqui, tá? Então a minha primeira previsão é 452, a segunda é 410, a terceira é 438, até a última que é 470. Esse min aqui eu vou tirar, tá? Porque isso vai ser dado no final para uma outra função, a função accuracy, que é mais fácil, para não confundir vocês. E agora eu vou fazer a minha base, o meu R quadrado para a base de teste, que vai ser a minha função R square, né, como eu já fiz anteriormente para o treino. Vai ser a minha base de teste 3, onde os resíduos vão ser a base de teste, tá? Coluna 3, menos as previsões de teste. Então, o que eu estou fazendo? Estou pegando os valores da minha base de teste, tá? Que são esses aqui, subtraindo
das minhas previsões. Então, 386 menos 452. 323 menos 410. 344 menos 438. E assim por diante até o último, que é 279 menos 470. Tá? Vou mandar rodar esse R quadrado. Esse R quadrado deu menos 12,4. Tá? Como esse R quadrado aqui deu negativo, e teoricamente, tá? Eu estou dizendo, não estou falando na prática, teoricamente ele não deveria ser negativo, este aqui é um caso de overfitting, onde a gente tem uma base onde se ajustou muito, né, na base de treino, teve um resultado muito bom, e um resultado muito ruim na base de teste, certo? O R quadrado, então, ele pode ser considerado uma métrica de previsão também. Quais são as outras métricas de previsão que a gente tem? Vou utilizar uma biblioteca chamada Forecast, tá? Que ela vai me dar as previsões, ou as métricas de outras métricas de previsão além do R quadrado, para a gente conferir de fato se houve um overfitting. Tá? Então, quem não tiver tem que instalar, como eu já tenho, eu só vou carregar. Tá? Então, eu vou ter que fazer a acurácia, tá, das minhas previsões treino em relação à minha base de treino 3. O que eu estou fazendo aqui? Estou pegando as minhas previsões treino que eu criei aqui, né, que eu previ, e vou subtrair em relação à base de treino coluna 3, que são os meus valores reais. E aqui a mesma coisa, tá? Só que eu vou fazer para previsões teste em relação à base de teste. Tá? Essa função aqui, accuracy. Então, vou rodar um e vou rodar o 2. Tá? Rodei para o treino e para o teste, certo? E aí eu vou avaliar as minhas métricas de previsão. Né? Quais métricas de previsões são essas? ME, média de erro, tá? Mean erro. RMSE é a raiz quadrada do erro médio. Tá? O MAI é o erro médio absoluto. Tá? O MPE é o erro médio percentual. E o MAP é o erro médio absoluto percentual, ou média absoluta percentual de erro. Tá? Esses dois valores aqui, MPE e MAP, eles são erros percentuais, tá? Sendo que o MAP ele é um erro percentual, tá, somente positivo, porque eu estou usando só os valores absolutos, eu estou fazendo ele em módulo. Tá? Então aqui, a média de erro, tá, eu simplesmente estou pegando um menos o outro. Tá? Então eu tive uma média de erro baixa na base teste, na base de treino, perdão, de 0,35, e uma média de erro alta na base de teste, menos 129. Raiz do erro quadrado médio. Tive um erro teoricamente baixo aqui, 26, e um bem mais alto aqui, 139. A média de erro absoluta, tá? Eu vou pegar a média dos erros em módulo. Tá? Então eu não considero o valor negativo, é um módulo deles. Nem positivo, né? Se é módulo. Então aqui 20 e 129, ou seja, muito mais alto na base de teste. Erro percentual também, menos 0,7 aqui e menos 43 aqui. Ou seja, uma diferença bem razoável. E o erro percentual absoluto, tá? 4,6 aqui e 43,9 aqui. Ou seja, também bem maior na minha base de teste. Ou seja, eu confirmo que eu tive um overfitting, onde meus dados se ajustaram muito na base de treino e se ajustaram muito ruim, muito pouco na base de teste. Como é que eu poderia tentar resolver isso? Tá? Mudando valores da base de treino, valores não, né? Mudando a quantidade aqui de números na base de treino, na base de teste, ou tentando aumentar o número de árvores, tá? Vamos fazer o seguinte, vou aumentar aqui para 500, né, o número de árvores. E vou rodar tudo de novo. E aqui eu vou rodar rápido, tá? R quadrado treino 0,9,
Tá? R quadrado teste menos 12. Continua o overfit. E a gente confirma aqui, tá? Olhando aqui que esses valores estão mais baixos e esses estão mais altos. Vou extrapolar isso aqui. Vou colocar 10 mil. E vou ver se eu resolvo isso com quantidade de árvores. R no 0.91. R-teste menos 12.1. E continua aqui valores baixos, valores altos. Ou seja, eu não resolvi esse problema de overfit. Tá? Então eu tenho duas opções. Ou tentar de outras maneiras ajustar isso, tá? Utilizando aqui uma quantidade menor de base treino, quantidade maior de base teste de repente. Ou simplesmente aqui 500. Ou simplesmente fazendo a minha inferência de que as árvores aleatórias não são adequadas para esse tipo de dado, para esse tipo de inferência que eu estou fazendo aqui. Tá certo? Uma coisa que eu não comentei, mas isso aqui eu estou fazendo a base treino, a base teste dessa maneira aqui, por quê? Porque como eu tenho uma série em relação ao tempo, né, mês e ano, a ordem das informações importa. Importa porque eu tenho correlação, autocorrelação temporal em relação aos meus dados. Tá? Então, por isso que eu crio essa janela aqui para fazer uma base de treino e uma base de teste. Tá? Mas nos outros exemplos, onde o tempo não vai importar, vocês vão ver que a gente não vai precisar fazer a base de treino e base de teste dessa maneira. Tá certo? Bom, perguntas, dúvidas? Posso encerrar então aqui? Bom, então vou parar a gravação. Tá? E a gente se encontra na semana que vem, às 2h30. Tá? Então, boa tarde para vocês e até quinta-feira que vem.